Olá, nós vamos para a nossa 7ª aula do nosso EAD com o curso de formação de discípulos. Eu só quero lembrar que esse curso tem como base um livro que tem esse mesmo título, Formação de Discípulos, de José Prado Flores, e também nós estamos nessa primeira etapa trazendo alguns conceitos fundamentais que são apresentados pelo documento de Aparecida. Nós vamos então dar continuidade a essas nossas aulas para que você tenha a alegria de se formar como um verdadeiro discípulo de nosso Senhor Jesus Cristo. Nessa aula nós vamos tratar de uma formação integral, querigmática e permanente. Você que tem acompanhado aí as outras aulas vai entender muito bem esses conceitos. A missão principal da formação é ajudar os membros da igreja a se encontrar sempre com Cristo e assim reconhecer, acolher, interiorizar e desenvolver a experiência e os valores que constituem a própria identidade e missão cristã no mundo. Por isso, a formação obedece a um processo integral, ou seja, compreende várias dimensões, todas harmonizadas entre si e em unidade vital. Na base dessas dimensões está a força do anúncio querigmático. Você já compreendeu isso com a nossa aula anterior. Significa dizer, através desse anúncio querigmático, uma adesão incondicional a nosso Senhor Jesus Cristo. Ele que exerce primeiro uma força de atração, que nos chama, nos leva a uma verdadeira fé. Então a base dessas dimensões para aquele que, ouvindo a voz do Mestre, fez então a opção de abraçar a cruz, de ser um verdadeiro discípulo missionário, então está aí na base o anúncio querigmático. O poder do Espírito e da palavra contagia as pessoas e as leva a escutar Jesus Cristo, a crer nele como seu Salvador, a reconhecê-lo como quem dá pleno significado às suas vidas e a seguir os seus passos. Isso é resultado do querigma. Portanto, quem passou pelo querigma, que entendeu quem é Jesus, vive dessa forma. Depois que, então, entendeu quem é Jesus, começa a seguir os seus passos como um verdadeiro discípulo. Lembra aquela expressão de São João, que o verdadeiro discípulo é identificado como aquele que guarda a palavra do Senhor, aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o meu discípulo. Aquele que tem, então, a palavra gravada no seu coração, que entrou pelos ouvidos, que gerou a verdadeira fé, esse, então, é um verdadeiro discípulo. O anúncio se fundamenta no fato da presença de Cristo ressuscitado hoje na igreja e é fator imprescindível no processo de formação dos discípulos e missionários. Ao mesmo tempo, a formação é permanente e dinâmica, de acordo com o desenvolvimento das pessoas e como serviço que são chamadas a prestar em meio às exigências da história. Uma formação que é dinâmica e que é permanente. Olha, quando nós falamos assim de formação dinâmica, você sabe que esse dinamismo apresenta então um movimento. Ela vai se movimentando, não no sentido de que nós vamos nos adaptando às realidades que o mundo apresenta. A doutrina da igreja, a doutrina do evangelho é doutrina tão antiga e tão nova. Nós, no processo de formação que abrange a nossa vida de forma integral, nós vamos nos adaptando à realidade do mundo na forma de transmitir a doutrina. Não é que nós inventamos uma doutrina nova para um novo tempo, é a mesma doutrina que é comunicada, mas de forma nova. Um outro aspecto que é apresentado é uma formação atenta a dimensões diversas. A formação abrange diversas dimensões que deverão integrar-se harmonicamente ao longo de todo o processo de formação. Trata-se da dimensão humana comunitária, espiritual, intelectual, comunitária e pastoral missionária. Nós vamos ter a oportunidade de, buscando aí nos conceitos apresentados pelo documento de Aparecida, falar de cada uma dessas dimensões. Primeira delas, a dimensão humana e comunitária. Tende a acompanhar processos de formação que levem a pessoa a assumir a própria história e
a curá-la com o objetivo de se tornar capaz de viver como cristão em um mundo plural. Você sabe que é esse mundo plural? Ou seja, nós estamos inseridos na vida de uma sociedade que hoje não tem propriamente uma religião majoritária. Nós sabemos muito bem que a porcentagem maior do nosso povo se identifica com a religião católica. Mas você sabe que em meio à sociedade nós encontramos um universo plural de religiões, e que o verdadeiro discípulo de nosso Senhor Jesus Cristo deve ter a sua base aí fundamentada na palavra, na doutrina da igreja, para que não se perca em meio a essas outras, ou essa pluralidade de religiões e de conceitos que são oferecidos aí pela sociedade. Então vai fazer com que ele seja capaz de viver como cristão em um mundo plural, com equilíbrio, fortaleza, serenidade e liberdade interior. Trata-se de desenvolver personalidades que amadureçam em contato com a realidade e abertas ao mistério. Então vai aprender de nosso Senhor para que esse aprendizado o leve a viver bem a sua vida de discípulo. A outra dimensão é a dimensão espiritual. É a dimensão formativa que funda o ser cristão na experiência de Deus manifestado em Jesus e que o conduz pelo Espírito através dos caminhos de profundo amadurecimento. Por meio dos diversos carismas, a pessoa se fundamenta no caminho da vida e do serviço proposto por Cristo com estilo pessoal. Então é assim uma identificação plena com a pessoa de Jesus. Identifica-se com o seu estilo de vida a tal ponto de a vida do discípulo ser um outro Cristo. Identificou-se de tal forma com o estilo de vida de Jesus Cristo que não vive mais para si e vive em função de nosso Senhor Jesus Cristo e, obviamente, em função do outro também, como serviço prestado para uma verdadeira vida de discípulo que forma outros discípulos. Assim como a Virgem Maria, essa dimensão, a dimensão espiritual, permite ao cristão aderir de coração e pela fé aos caminhos alegres, luminosos, dolorosos e gloriosos de seu Mestre e Senhor. Trata-se então de um amadurecimento espiritual que leve o discípulo a identificar-se plenamente com o Senhor. Então, ele não está só com uma parte de sua vida ligada aos ensinamentos do Mestre. À medida que ele vai amadurecendo na vida espiritual, ele sabe da necessidade que tem de viver do jeito de nosso Senhor Jesus Cristo, viver como verdadeiro discípulo. Um outro aspecto desse caminho de formação integral é a dimensão intelectual. Paremos um pouco aqui nessa dimensão intelectual. Bom, todo verdadeiro discípulo de nosso Senhor Jesus Cristo deve formar-se com base nas palavras de nosso Senhor. Portanto, a Sagrada Escritura é o livro que nos ajuda na nossa vida espiritual, portanto, até na dimensão anterior, a dimensão da formação que se chama dimensão espiritual. Então é formado com base na Sagrada Escritura, mas essa mesma palavra vai nos formar numa dimensão intelectual. Bom, depois de formados nessa dimensão intelectual, a partir do critério da palavra, o discípulo é chamado a buscar também outros elementos, pode ser chamados de elementos culturais, buscar em outros livros de escritos espirituais, buscar na patrística, nos grandes teólogos da igreja, um crescimento da sua dimensão intelectual, crescer na razão. Não se pode ter de forma alguma uma preguiça intelectual. À medida que eu tenho um encontro pessoal com Cristo, eu preciso depois fazer com que este encontro se aumente, ou seja, para você entender bem, significa dizer que eu degusto a palavra de Deus, tenho um encontro ali, primeiro com a palavra, e depois, ao buscar uma atualização desta palavra a partir dos teólogos, eu cresço então na minha dimensão intelectual. Bom, o que o documento de Aparecida apresenta com essa dimensão intelectual é exatamente o que nós vamos ver a seguir. O encontro com Cristo, palavra feita carne,
potencializa o dinamismo da razão, que procura o significado da realidade e se abre para o mistério. Ela se expressa em uma reflexão séria, posta diariamente em dia através do estudo que, com a luz da fé, abre a inteligência para a verdade. Então, é algo que os padres da igreja falavam com muita propriedade. Buscar sempre o conhecimento. Qual que é o nosso desejo? Crescer no conhecimento. E esse conhecimento vai ter sentido e eficácia na vida do discípulo à medida que esse conhecimento possibilite o discípulo a amar mais o Senhor, a se identificar mais com o Mestre. De nada adianta o conhecimento se ele não tiver essa dimensão. Vai ser um conhecimento que o leve a amar mais Jesus, amar a igreja, amar o próximo e, portanto, colocar a sua vida a serviço da missão. Bom, essa dimensão intelectual também capacita para o discernimento, o juízo crítico e o diálogo sobre a realidade e a cultura. Como que a gente vai entender bem isso? Não, a vida cristã, a vida do discípulo, não é uma vida fechada numa redoma. Então, eu preciso ter capacidade de dialogar com o mundo presente. É uma exigência que se faz para o discípulo hoje. Então, além de conhecer a verdade bíblica, além de conhecer a doutrina da igreja, que aliás é muito vasta e que nos dá elementos, inclusive, para dialogarmos com a cultura presente, para falar a respeito das realidades últimas da vida do homem, para falar também sobre aspectos da vida moral. Então, é a graça do conhecimento que abre o raciocínio, abre o homem para um raciocínio mais acurado, para fazer com que ele entenda os aspectos bíblicos da doutrina da igreja, mas também tenha capacidade de dialogar com o mundo presente. Essa dimensão intelectual leva o discípulo, o homem e a mulher que abraçou a vida de discípulo, a buscar mais conhecimento. Então, assegura de maneira especial o conhecimento bíblico, teológico e das ciências humanas para adquirir a necessária competência em vista dos serviços eclesiais que se requeiram e para a adequada presença na vida secular. Então, isso é de suma importância, porque veja, é para o serviço prestado à igreja, mas para o serviço também prestado fora da igreja, aquilo que ele define como vida secular. Uma coisa é a vida do discípulo em torno das paredes da igreja, ali na igreja, mas esta vida de discípulo ou discipulado, ele deve mostrar a sua eficácia, mostrar a sua autenticidade na sua vivência no mundo, porque aí ele será capaz de que com a sua capacidade intelectual, capacidade de dialogar com o mundo presente, capacidade de raciocínio, levar outras pessoas também a se identificar com nosso Senhor. Bom, outra dimensão que faz parte desse processo de formação é a dimensão pastoral e missionária. Um autêntico caminho cristão preenche de alegria e esperança o coração e leva o cristão a anunciar de maneira constante a Cristo e todos os seus ensinamentos na própria vida e no ambiente em que está. Essa dimensão de formação projeta para a missão de formar discípulos missionários para o serviço ao mundo. Habilita a propor projetos e estilo de vida cristã atraentes, com intervenções orgânicas e de colaboração fraterna com todos os membros da comunidade. Contribui para integrar evangelização e pedagogia, comunicando vida e oferecendo itinerários pastorais de acordo com a maturidade cristã, a idade e outras condições próprias das pessoas ou dos grupos. Você entende aí que, à medida que nós falamos de que o homem é chamado a abraçar o discipulado, ao mesmo tempo, aquele que abraça o discipulado, que já se identificou plenamente com o nosso Senhor, ele é chamado
a formar novos discípulos. Por isso que nós falamos dos ambientes nos quais se dá esse processo de formação. É claro que nós vamos trabalhar esses conceitos mais para frente, na segunda etapa até desse nosso curso, de uma necessidade fundamental de que discípulos comprometidos com a vida da igreja, comprometidos de verdade com o mestre, formem novos discípulos. Então, é uma cadeia de formação, formar discípulos que sejam capazes de formar discípulos. Esse processo de formação para a vida do discípulo missionário incentiva a responsabilidade dos leigos no mundo para construir o reino de Deus. Qual que é o objetivo? Que o leigo formado como discípulo de nosso Senhor, ele atue no mundo e com o conhecimento que adquiriu da palavra de Deus, da doutrina, faça com que todas as suas atividades, tudo aquilo que ele vive, seja permeado então por esse conhecimento que tem base aí na Sagrada Escritura, que tem base na vida teológica, na vida da doutrina da igreja. Desperta então no fiel constante inquietude pelos distanciados, pelos que ignoram o Senhor em suas vidas. Veja então, que é um desejo constante de ir ao encontro daquele que talvez um dia teve a oportunidade de fazer uma experiência com Jesus, mas não progrediu no conhecimento, não progrediu no discipulado, então ficou aí uma lacuna. Então os discípulos que se decidiram de fato pelo Senhor, exercem uma função de chamar outros para a vida, sobretudo aqueles que se afastaram da vida cristã. Bom, estes são apenas alguns aspectos dessa formação integral, e vale lembrar que formação integral significa dizer em todos os âmbitos da vida humana, porque o ser humano precisa ser formado de forma integral, e significa dizer que ele não está dividido simplesmente em compartimentos. É importante se formar na vida espiritual sem buscar conhecimentos da vida cultural? Não é assim que se forma um verdadeiro discípulo. Inclusive porque na sua atividade de discípulo, ele é chamado a uma enculturação. O que é essa enculturação? Ao ir ao encontro das pessoas, precisa conhecer a realidade de vida, precisa conhecer o grau de conhecimento, inclusive da vida de escolaridade, assim por diante, para ali, nesse contexto de vida, fazer com que a palavra de Deus seja anunciada e novos discípulos sejam formados. Pois é, na próxima aula nós falaremos então sobre os lugares de formação para os discípulos missionários. Eu aguardo você na nossa próxima aula, no nosso curso de educação à distância de formação de discípulos. Aguardo você.